Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao programa Palavra Viva dessa semana. Hoje, quarta-feira de cinzas, e nós, como igreja, como um povo que segue a Jesus Cristo, como um povo que, de fato, vê a santidade, o céu, como único objetivo de vida, nós, neste dia de hoje, nos penitenciamos, começamos uma estrada, um caminho novo. Nós começamos, de fato, um trajeto novo com Jesus Cristo, com o próprio Deus, que ao longo dos 40 dias no deserto, jejuou, orou, aquele que estava ali pronto e preparado para nos ensinar todos os dias a importância do jejum, da esmola e da oração. Hoje, neste dia tão especial para a igreja, tão especial para cada fiel, nós vamos meditar sobre o Evangelho de Marcos, onde nós nos colocamos, de fato, nas mãos do Senhor, na confiança, no caminho, colocando Ele como o sentido da nossa vida. Porque a quarta-feira de cinzas nós iniciamos a nossa quaresma e aí entramos no mistério mais profundo. Nós entramos aí em uma união com Cristo, no sofrimento, na oração e na esmola. Cristo deve ser o nosso sentido. E nessa quaresma não deve ser menos importante olhar para o Cristo e ver que a nossa vida deve ser toda trajada e toda encaminhada para o Cristo que vem nos salvar, que vem nos ofertar aquilo que nos dá a vida, a sua própria vida. Então hoje nesse Evangelho nós iremos meditar sobre aquilo que Ele mesmo nos diz, o jejum, a oração, a esmola, onde de fato Ele quer que nós entremos no mistério profundo e adentremos sobre tudo aquilo que nós devemos ver e conhecer ainda mais profundamente. Ainda de fato não temos essa experiência, ainda de fato algumas pessoas não sentem necessidade do Cristo. Então nessa quaresma vai nos ensinar tanto da parte pessoal, a nos segurar, a nos impor ao pecado, a não mais tardar na graça de Deus, a não mais nos comprometer com o mal que já está enraizado em nós, mas que nós não queremos, mas também nos ensinará a ter uma intimidade maior com Cristo nu, obediente, pobre, aquele que vem nos resgatar, aquele que nos dá a graça e a possibilidade de entrar no céu. Então nós iremos ler o Evangelho que está em Mateus, no capítulo 6, onde nos diz sobre a oração, sobre o jejum, sobre a esmola, sobre a nossa renúncia às nossas inclinações, sobre a nossa renúncia ao pecado, sobre aquilo que tanto nos aflige, que tanto nos tira o bem maior e supremo que é o próprio Deus. Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dares esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmolas, em tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em segredo.
e o teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peças. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram o semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já recebendo sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente ao teu Pai que está presente ao oculto. E o teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmão e irmã, hoje o Senhor vem nos mostrar a importância do jejum, da oração, da esmola. Tanto que Ele nos diz 3 vezes, formula a mesma frase com uma palavra diferente. Quando jejuares, quando deres esmolas, quando orares. O Senhor sabe que a nossa necessidade, o Senhor sabe que nós temos necessidade dEle. O Senhor sabe que nós estamos em um mundo onde nós desejamos e onde nós necessitamos que Ele venha ao nosso favor, até nós. O Senhor sabe da nossa necessidade de fato, depender dEle. A nossa dependência é uma dependência de Deus. Um Deus que não nos abandona, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que nos compreende, um Deus que nos faz ser mais fortes, um Deus que está ali, ao nosso lado. Então, Deus, por sua infinita bondade, sabe da nossa necessidade dEle, e com a quebra da primeira aliança, formula a segunda por Cristo, aquele que está na cruz, no madeiro, doando por nós. Então, na segunda aliança, Deus, com a sua bondade e a sua misericórdia, vê a necessidade de um povo que depende dEle, que deve se abandonar nele, e a qual necessita de uma salvação. Por isso Deus nos manda Jesus Cristo como Deus Filho para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. Porque quando Ele diz, quando orardes, quando jejuardes, Ele está dizendo, quando necessidades, quando estiveres necessitados de um Deus, aqui estou. Então, a partir das nossas necessidades, Deus nos ensina. Deus nos ensina a rezar, a jejuar, a dar esmola. O Senhor sabe da nossa necessidade dEle, então nos ensina a fazer como se a nossa vida fosse tomada por Ele, como se Ele pegasse a nossa vida em suas mãos e de fato nos encaminhasse, nos colocasse em um lugar. E Jesus vem para isso, meu irmão. Vem para nos ensinar, vem para nos colocar as nossas fragilidades à nossa frente, para que nós, assim, vendo elas, nós consigamos pedir e clamar que Jesus venha nos ensinar. Então Jesus, quando Ele diz, quando jejuares, quando deres esmola, quando orares, não sejais como os hipócritas, porque de fato, naquele tempo de Jesus, os hipócritas, os pagãos, que rezavam em pé, que eram hipócritas, que falavam coisas e não cumpriam, que falavam para o povo rezar e não rezavam, gostavam de dar esmolas à frente dos outros para serem bem vistos. De fato, são pessoas que não tinham ali a presença do Deus vivo com eles. Não sabiam reconhecer que Deus, aquele que estava oculto, estava já os vendo as suas ações, suas palavras, as suas orações.
Mas Deus, que é oculto, via tudo. Estava vendo tudo. Então, de fato, o Senhor nos conhece, meu irmão. O Senhor te conhece e sabe de tudo aquilo que se passa dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa. O Senhor sabe. Mas Ele quer com que você entenda que nada mais é necessário a não ser segui-lo. Que nada mais é necessário a não ser compreender sua palavra e viver. Um Deus que se compromete com você, que está à disposição de você. Hoje também quer te ensinar a importância da oração, do jejum e da esmola. Quando Ele nos diz: quando, pois, deres esmolas, não toqueis as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. É que a nossa vida ela tem que ser despojada, ela tem que ser não guardada. Nós não podemos guardar aquilo que temos de melhor, aquilo que temos que pode ao outro fazer um bem maior. Mas nós temos que nos despojar, nós temos que nos doar, nós temos que nos entregar. E muitas das vezes até nos doamos, até nos entregamos, mas nós deixamos com que a vaidade, com que a soberba, com que a boa aparência nos tome em meio às nossas doações, em meio a um mundo que quer nos fazer olhar para o outro e ver que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que doa os seus bens, que doa a sua vida. Não, mas nós temos que nos ocultar. Nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer, as nossas obrigações, e nos doar ao outro. Não para aparecer, mas para de fato fazer o bem que nós devemos como Cristo fez. Isso é a nossa esmola. Também Jesus vai dizer depois: quando deres esmolas, a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita. É porque de fato ninguém tem que saber, meu irmão. Ninguém tem que saber da nossa doação de vida. Muitos irão pela graça de Deus saber, mas nós temos que nos guardar de nossa vaidade, de nossa soberba. Jesus também diz: quando orares, não façais como os hipócritas, que rezam em pé, nas sinagogas e nas esquinas. Que a nossa oração seja oculta ao nosso Pai, irmão. Que nós não rezemos para aparecer para o outro que nós somos uma pessoa de Deus, rezamos e estamos ali à disposição, não. Porque muitas das vezes aqueles que estavam fazendo isso não tinham, de fato, a experiência com Deus. Então, faziam isso para aparecer. E também, quando ele diz: quando jejuares, não tomei rosto triste, como os hipócritas fazem. Porque, de fato, o nosso jejum, a nossa penitência, ela tem que ser vivida com amor, com alegria. Assim, tanto nos ajudando na nossa vida particular, quando ajudar também o irmão a não sentir pena ou dó de nós por jejuarmos, pois é algo de Deus, é algo bom. Então hoje o Senhor nos ensina isso, e nós, ao longo deste programa, vamos rezar e meditar sobre aquilo que Jesus nos diz. Nós vamos para o intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar
medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Voltamos com o programa Palavra Viva de hoje, meu irmão, minha irmã. E nessa quarta-feira de cinza, quando nós já falamos, já lemos o Evangelho, já meditamos a palavra um pouco, vemos aquilo que Jesus tem a nos dizer nesse dia. Neste pequeno bloco nós queremos rezar e pedir a Deus que venha nos dar a graça de entrar neste mistério, de nos adentrar neste mistério, de logo nós movermos a nossa vida à palavra de Deus, ao jejum, à esmola e à oração. Nós queremos agora neste momento nos colocar na presença de Deus e pedir a Ele essa graça de adentrarmos naquilo que Ele nos traz para essa quaresma. Um tempo tão importante para nós, um tempo de renúncia, um tempo de propósitos, um tempo de penitências, um tempo de se penitenciar a se tornar a imagem e semelhança de Cristo, a não se deixar mais com que o pecado tome parte da sua vida, a não deixar mais com que o pecado ele vincule a sua vida longe dele, longe de Cristo, a não deixar mais com que a sua vida se vincule nas mediações e nas arestas onde o pecado e onde o demônio maligno nos toma e nos rouba da graça de Deus. O jejum, a oração e a esmola nos faz colocar o nosso coração à presença do Cristo. Faz nós colocarmos o nosso coração aos cuidados do Cristo. Que ao longo da tentação do deserto, onde o demônio vem e tenta Jesus, ele renuncia a tudo aquilo que o demônio lhe propõe. Ele renuncia aos bens do mundo, renuncia a comida que ele pede para Jesus transformar a pedra em pão. Ele renuncia aos reinos que o demônio logo tenta Jesus a ter. Renuncia que atirasse daquela montanha. Então, Jesus também viveu essas tentações como nós vivemos e como nós vamos vivenciar ao longo da quaresma, ao longo da nossa vida. Mas Jesus hoje quer nos ensinar que, de fato, é importante a nossa oração, é importante o nosso jejum, é importante a nossa esmola, é importante olharmos para o Cristo e ver que nós temos necessidade dele. É importante olharmos para a nossa vida e ver que nós temos que nos abandonar no Cristo que vem nos salvar e que vem nos dar a vida, que vem nos ensinar a viver a sua vida, para que nós cheguemos nele. Irmão, se não tivéssemos de fato um ensinamento para nos colocar diante do Deus vivo, poderíamos sim estar longe dele por não conhecê-lo, mas nós temos a palavra que nos ensina a cada dia a nos colocar mais e a dar-nos passos em direção ao Cristo, em direção ao céu. Então não podemos negar a palavra de Deus. Que nessa quaresma nós possamos vivenciá-la bem, vivenciar a experiência com Deus, vivenciar a experiência da oração, do jejum, da esmola, para reconhecermos a necessidade, tanto espiritual quanto física, do Cristo que vem
e quer nos ajudar a viver e a experimentá-lo durante esses 40 dias que nós iremos viver. Durante esses 40 dias que nós iremos nos aprofundar e nos chegar à intimidade com o próprio Deus. Nos aprofundar nesse amor. Então onde você está, peço que você feche os seus olhos, se sinta confortável neste momento para rezar. Seja você aí sozinho ou com a sua família, no seu trabalho, na sua casa. Mas coloque na presença de Deus, meu irmão. E vai pedindo a Jesus que vai te dando essa experiência, que vai fazendo com que o seu coração se abra a essa experiência. Um coração que quer viver a imagem do Cristo, quer viver como Cristo. Precisa ser um coração aberto. Precisa ser um coração que está à disposição de mudanças, à disposição de uma conversão, à disposição de buscar o céu como a palavra nos diz. Um coração que se prova todos os dias, mas pelo Cristo. Que se prova pelo Cristo, morto e ressuscitado. Vai pedindo a abertura do seu coração a Deus, para que Ele possa fazer assim aquilo que tem que fazer nesse início de Quaresma, aquilo que Ele deve fazer nestes 40 dias, que Ele já vá começando e construindo tudo aquilo que o seu coração tem se despedaçado, tem se colocado para longe dele, construindo tudo aquilo que você, ao longo deste ano, ao longo de toda a sua vida, desconstruiu. A sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua falta de oração, de jejum, de esmola. Vai pedindo a Deus que reconstrua isso dentro de você. Reconstrua o seu coração para que você comece a se voltar para o Cristo e a ver Ele como uma necessidade, como uma necessidade de todos os dias, como uma necessidade de viver o Evangelho todos os dias, de necessitar dEle todos os dias. Vai pedindo a Deus que nessa abertura do seu coração você vá entendendo aquilo que o Evangelho quer te dizer, aquilo que Jesus quer falar ao seu coração, aquilo que Jesus quer fazer com a sua vida neste dia e neste tempo que nós iniciamos. A Quaresma que tem que nos levar à nossa conversão para Jesus Cristo, que tem que levar o nosso coração a se converter completamente. Por isso esse aprofundamento, que nós vivemos a conversão todos os dias, mas nesses 40 dias nós temos que nos radicalizar. Radicalizar o nosso corpo, radicalizar a nossa oração, radicalizar a nossa esmola, a nossa doação para Cristo e para o outro. Por isso eu peço a abertura do seu coração a ter essa experiência com Deus. Eu pedi a Jesus que venha abrir e venha tocar, venha fazer com que o seu coração seja um coração abandonado e pedinte da graça de Deus. Senhor Jesus, eu te apresento os corações que estão aí, que hoje precisam que o Senhor toque, Jesus. Que precisam que o Senhor vá ao encontro deles e faça com que eles se abandonem na tua presença, se abandonem aos teus cuidados. Abandone aquele que está aí te pedindo. Faça com que os corações que estão aí, Jesus, se comprometam com o Senhor, em estar mais com o Senhor, em estar na tua presença, em estar aí, se comprometendo nesses 40 dias a viver uma experiência, Jesus, radical com o Senhor, em uma conversão diária e mais profunda, em uma busca pela santidade mais profunda. Te peço, Jesus, que venha fazer com que a vida deles seja entregue, Jesus.
entregues aos teus cuidados. Entregue a oração, a jejum, a esmola. Que eles reconheçam, Jesus, a necessidade do abandono. Do abandono. Para que vejam assim necessitados. Para que vejam assim necessitados de uma busca mais profunda no Senhor nesses 40 dias. Para que eles assim comprometam-se cada dia mais com a palavra de Deus, com os seus santos ensinamentos. Meu irmão, que você comece, se não começou, a viver esses 40 dias. A viver essa quarta-feira de cinzas, se comprometendo já com o Cristo, em busca da sua Páscoa, em viver o sofrimento, em viver a oração mais profunda, o jejum mais profundo, a esmola mais profundamente. A viver. Comece a viver, irmão. E a sua vida assim ficará mudada. Por isso, peço a você que ao olhar nesse dia de hoje, a esse evangelho de hoje, se comprometa com Jesus nestes 40 dias. Faça um propósito, jejue, ore e dê esmola, mais do que dar objeto, coisas também, mas doe a sua vida a Cristo. Nós ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo programa. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.